está no STF, de novo, a discussão sobre as regras para a internet, para as plataformas virtuais. E o debate acaba se circunscrevendo ao conteúdo das plataformas virtuais. Acho que esse debate sobre o conteúdo, ele é um debate mais ou menos fácil de entender. Ele não tem necessidade de um filósofo, de um professor como eu, tentar criar uma narrativa, digamos assim, mais pão, queijo para a nossa conversa aqui na Esquerda Reflexiva. Acho que o que vocês acompanham do STF e das necessidades de regulação da rede é bastante fácil de entender e nenhum de nós da Esquerda Reflexiva vai achar, né, que as redes são livres, como acha a direita. Deixe as redes livres porque elas são livres. Não, as redes precisam receber regras, porque senão elas ficam só com as regras delas mesmas. E as regras delas mesmas são as regras do dinheiro. Você não pode ter uma sociedade regrada sem o seu ethos, somente pelas determinações do dinheiro. Então, não é nenhuma novidade para ninguém que o conteúdo da internet precise ser posto dentro dos parâmetros do ethos, dos nossos usos e costumes. Daí, né, aquela ideia do ministro Alexandre de Moraes: o que é lícito aqui fora é lícito lá dentro, o que é ilícito aqui fora é ilícito lá dentro, se bem que o lá dentro, né, e o lá fora já são coisas do passado. Ninguém diz eu estou off ou estou on, porque está todo mundo on, né? Bem, este é um detalhe da questão da internet. O outro lado da internet é o lado da saúde pública, ou mesmo das questões de saúde individual. Então, se de um lado jurídico e político nós temos que ter um cuidado com o excesso de fake news e o excesso de irresponsabilidade, do outro lado nós temos a preocupação dos psicólogos, dos médicos, dos pais, com a criação da ansiedade, com a criação de uma velocidade que pode não estar sendo condizente com a velocidade humana no momento. Então você tem aí uma grande preocupação sobre a maneira como as pessoas estão adoecendo por conta da velocidade exigente pelas plataformas virtuais em relação à capacidade humana. Isso é um outro problema. Você tem um terceiro problema ainda, que aí não envolve mais democracia e saúde, mas envolve a exploração do trabalho. As plataformas virtuais, elas eliminaram a distinção entre lazer e trabalho. O lazer parece trabalho, o trabalho parece lazer. Elas ampliaram aquilo que a gente chama de noção da biopolítica, né? A política não é mais alguma coisa que atinge o trabalho,
mas é algo que atinge toda a sua vida, daí a ideia de biopolítica, biocapitalismo. Então você tem toda uma série de disposições legislativas que tem que regrar as plataformas virtuais enquanto elas se transformaram na nossa possibilidade de trabalho, na única possibilidade de trabalho. Ninguém, né, trabalha mais sem considerar o mundo dito virtual, porque ele não é mais virtual, é o nosso mundo real. Então há uma série de explorações, aí entra a uberização e etc. Isso é uma terceira preocupação. Todas essas preocupações, gente, elas estão em livros. Não há nenhuma dessas preocupações que não tenha sido abordada por livros, por pesquisas, por autores, e normalmente a conversa sobre esta nova disposição do mundo de 20 anos para cá nenhuma dessas disposições ficaram sem ser tocadas. Nós aqui lembramos aqui ali uma dessas disposições, dependendo do vídeo, dependendo do assunto da imprensa. Mas tem uma quarta questão, ou uma questão além dessas, que poucas pessoas abordaram. E aqui no Brasil eu estou achando que talvez só nós tenhamos abordado. Que é a questão do semiocapitalismo. E envolvido com isso está, né, o chamado tempo de tela. Tempo de tela no sentido de em que condições se pode deixar as crianças, principalmente as crianças pequenas, mas também as crianças um pouco maiores e os jovens, em contato com a tela, em contato com o telefone celular, que na verdade é uma porta aberta para as plataformas virtuais e para o mundo de integração entre o virtual e o físico. Então aí entra o semiocapitalismo. Nós abordamos o semiocapitalismo nesse livro, cujo título é Semiocapitalismo, do CEF Editorial. Nós abordamos isso no Subjetividade Maquínica. E agora, no Capitalismo 4.0, ele também é um dos eixos de discussão. Qual é o nosso medo? O nosso medo não está numa questão que é levantada por outras pessoas, é teorizada por outras pessoas de uma maneira diferente de nós, mas nós aqui, eu particularmente, Maria Ângela, minha filha, nós enfrentamos este problema muito perto com a minha neta, que começou a ter dificuldades de comunicação e de linguagem, e que nós resolvemos a partir de uma intuição. Tiramos o celular e todo aquele problema de um diagnóstico de autismo que estava no horizonte desapareceu. Então, a partir dali, e conjuntamente com este problema, nós começamos a querer entender qual era o papel desta tela em relação às crianças e aos jovens. E é exatamente aí que nós chegamos na questão do capital enquanto um operador semântico. O que é o capital enquanto um operador semântico? É que o capital tem o objetivo de ser crescente,
de ser acumulativo. Dinheiro parado não é capital. Dinheiro só é capital, ou seja, valor só é capital quando está em movimento. Valor em movimento é o capital. Quando o valor é traduzido por dinheiro, dinheiro em movimento é o capital. Então o capital, daí a palavra capitalismo, né? O ismo é exatamente para acentuar isso. O capital, né, é o dinheiro em movimento, e o capitalismo é o regime onde o dinheiro em movimento é o eixo principal de todas as outras relações. Então o capital, ele é um operador do que é significativo e do que não é significativo. É ele que escolhe. Ele escolhe em função da acumulação dele. Ou, traduzindo em miúdos, né? O lucro dirige aquilo que é significativo e aquilo que não é significativo. Você pensa em escolher, mas você não está escolhendo. É o capital que escolheu dizer isto não tem importância e isso tem. Então, ele é um operador semântico e um operador semiótico, porque ele também escolhe quais os sinais, qual o campo visual, quais as figuras, quais as imagens auditivas que devem prevalecer e quais não. Mas ele também faz uma outra escolha. É a escolha pelo semiótico em detrimento do semântico. Ele faz uma inflação semiótica e uma deflação semântica. Ou ele faz uma inflação de símbolos, um aumento de símbolos dentro da infosfera. Ele povoa a sua realidade de símbolos, mas ele não acompanha em significados estes símbolos, de modo que você tem uma infosfera de comandos através de algoritmos, e você é um dos algoritmos, porque você está dentro desses comandos, dados por símbolos, que você não pergunta o que eles significam, você apenas os obedece. Então, o mundo ganha um conjunto de imagens, o mundo se transforma numa sociedade do espetáculo imagético, embora não haja correspondência de significados. Então, toda atividade do homem, que no fundo, é uma atividade de interpretação, cai por terra. O homem deixa de ser um animal interpretativo. O homem deixa de ser um animal da hermenêutica. Ele passa a ser um animal da simbologia, movido por sinais que detonam a sua ação e o seu pensamento, sem que esses sinais tenham algum significado. Um exemplo que eu dou sempre é o dos emojis, né? Você não está com nenhuma emoção que possa ser representada pelo emoji, mas você usa o emoji, a ponto do emoji virar um sinal sem significado, que serve apenas para você detonar o contínuo da relação com o outro ou com a própria máquina. E é a máquina, os algoritmos, a inteligência artificial, que determinaram isto. É como você está no carro, né? Você não sabe o que você está movendo, mas você está movendo, e o carro está movendo você também, né? Você entra dentro de um campo no qual você não precisa mais de interpretar nada. Tudo já está dado através de comandos que foram escolhidos pelo lucro, pelo capital, e não por você. Isto povoa de tal modo a cabeça da criança, principalmente quando ela está aprendendo a linguagem, que ela ganha, ela sucumbe a um mundo de imagens sem que a mãe diga: isto significa isto, aquilo significa aquilo. E aquilo significando aquilo, ou seja, ligando imagem à palavra, vem ao afeto. Aquilo é aquilo e é ruim. Aquele outro é isto aqui e é bom. Então, a linguagem, o símbolo, o som, a imagem se liga ao simbólico, à palavra,
junto com o afeto das expressões da mãe, do corpo da mãe, da linguagem da mãe, da tonalidade da mãe. E assim a criança vai se integrando a um conjunto simbólico, a linguagem, que é um campo emocional e afetivo. Quando você tira a mãe e deixa só a máquina funcionando, além dela não fazer a conexão entre imagem e significado, ela se perde nas imagens, quando ela faz sem o vínculo afetivo, de modo que ela se torna, né, uma vítima em duplo sentido. Ela não tem afeto e ela também não sabe dispor dos significados. O resultado é um atraso na linguagem e depois, mais tarde, um atraso na afetividade ou a impossibilidade da afetividade. Se você trouxer isso para o campo psicológico, você vai encontrar N doenças psiquiátricas e psicológicas e psicanalíticas possíveis. É aí que é a parte não teorizada. Porque todo mundo pensa que é simplesmente a questão da velocidade que está deixando as pessoas ansiosas. Mas não é. As pessoas estão ficando ansiosas, a geração Z está mais ansiosa, porque ela simplesmente passou por uma educação em que ela aprendeu mais palavras com a máquina do que com a mãe. Isto faz com que nós sejamos homens conectados, mas não mais homens conexionados. A conjunção, ou seja, o estar junto, foi substituído pelo nexo com outro nexo. Nós estamos conexionados sem estarmos conjugados. E isto é o resultado da inflação semiótica em detrimento da semântica, ou seja, a deflação semântica. Este aspecto é o aspecto que me é mais problemático, perigoso e que caracteriza os nossos tempos. Os outros são possíveis de nós lidarmos com legislação, os outros que eu citei. Este parece que depende de nós entendermos melhor o que está acontecendo. E este parece ser mais determinante na construção do que é o homem e a mulher nas novas gerações. Novas gerações que já são as próprias gerações. Porque a geração Z já está no mundo do trabalho, inclusive já comandando certas coisas. Uma vez que a geração Z é, né, do final dos anos 90 para ou seja, o período da internet, 95 para agora. São pessoas que adquiriram uma subjetividade diferente da subjetividade das gerações anteriores. Aí é que mora o problema. Então, além dos livros Semiocapitalismo e Subjetividade Maquínica, nós temos agora o Capitalismo 4.0, onde a gente retoma todo esse trajeto. A gente fala dos outros problemas, mas fala deste. E tenta equacionar esse problema. A gente não tenta solucionar, a gente tenta equacionar. Ou seja, dispor de uma maneira que a gente possa agora estudá-lo. Então, este livro já está na praça, já está em e-book. Ele vai estar logo em papel. Você já pode montar os grupos de estudos em cada cidade com os seus colegas e os seus amigos. Para que um grupo de estudos? Para ler esse livro. E por que grupo? Para discutir, mas não só. Para chamar nós em live. Eu tenho um grupo aqui, professor. Ele é aqui no Rio de Janeiro. Ah, professor, eu tenho um grupo aqui em Belém. Professor, eu tenho um grupo aqui em Campo Grande. A gente pode fazer uma live? Podemos.
Específico para as questões do nosso grupo? Sim. Ah, professor, mas eu estou defasado daquele outro grupo porque eu comecei depois. Não tem problema, cada live para cada grupo. Então comecem. Né? E no final de julho nós vamos ter o lançamento do livro aqui em São Paulo, na FATEC. E aí você está convidado para vir. Mas não é um convite formal do tipo aqui, ó, passa na minha casa. Não, não. É um convite com vocação. Nós precisamos que você saia da condição virtual, pelo menos uma vez, e esteja conosco. Nós precisamos nos abraçar, nos encontrar, nos ver nos olhos, nos tocar e conversar. E você, se vier, vai sentir assim que foi algo muito, muito bom na sua vida. Você vai encontrar outras pessoas que comungam aquilo que você comunga, você vai estar junto com elas. Nós vamos tomar um vinho juntos, vamos ter um tempão para conversarmos, vamos ficar com a FATEC lá disponível para nós, uma tarde toda, talvez até entrando à noite, e você vai vir. Então já se prepare para a viagem no final de julho. E já pode começar o grupo aí no seu local. O grupo pode ser virtual, pode ser físico, pode ser as duas coisas. Tá combinado? Vamos montar isso para a esquerda reflexiva, porque a guerra está instaurada. A guerra de 2026 está instaurada e nós vamos precisar entender o que está acontecendo no nosso capitalismo para poder atuar. É isso. Daqui a pouco a gente volta. E volta mesmo, né? Voa, corujinha, voa, voa, corujinha, voa. Vamos lançar o livro. Vai, voa, corujinha, voa. Temos que lançar o Capitalismo 4.0, hein? Uia, vai, voa, vai. Anuncia esse livro aí, vamos anunciar. Anuncia. Vai, não voa ainda por quê? Temos que lançar o Capitalismo 4.0, vai voando aí. Voa, coruja, voa. Uia.